Ponto e Bolha, o sexto episódio dessa nova temporada de Doctor Who, surpreendeu muito as pessoas por conta da reviravolta final que tem, e me veio a ideia de fazer esse vídeo para traçar a evolução da série até chegar nesse ponto. Doctor Who é uma série de 1963 e levou um longo período de tempo até ter a primeira Companion negra. E para quem é preciosista, para quem é extremamente Whovian, vai falar, não, mas tem o quadrinho de não sei quando. Eu não tô querendo me referir a isso, eu tô falando da série live action em si mesmo. A real primeira Companion negra que o Doctor teve foi a Martha Jones, interpretada pela Freeman Agyeman, na terceira temporada, desse novo Doctor que começou em 2005, que foi basicamente 44 anos após o lançamento da série. Depois levou-se uma década, mais 10 anos, para voltar a ter uma Companion negra interpretada pela Pearl Mackie, que ela fez a Bill Potts, que tornou-se também a primeira Companion gay da história de Doctor Who. Aí já no ano seguinte, com a Jodie Whittaker se tornando a primeira Doctor mulher da história, veio um trio de Companions, entre eles estava o Ryan Sinclair do Thompson Cowell, que assim, eu não curto muito esse trio de Companions, mas tínhamos ali mais um Companion negro. Em todos os Companions citados, há pelo menos um episódio em que a questão do fato deles serem negros e de existir o racismo é trabalhado, ou sequer levado em conta. Ou pior, nem levado em conta, como foi justamente a primeira coisa que eu me deparei, que foi com a Martha Jones. No segundo episódio da terceira temporada, o Código Shakespeare, o Doctor leva ela lá para 1599, ali em Londres, no período de Shakespeare, e é bizarra a primeira vez que isso é citado, porque ela fala, Doctor, mas tipo, eu tô segura. I'm not gonna get carted off as a slave, am I? Why would they do that? I'm not exactly white, in case you haven't noticed. I'm not even human. Just walk about like you own the place. Works for me. É um diálogo extremamente leviano, que meio que é dito pra falar, olha, a gente sabe que existe essa questão, mas isso não é um problema. E meio que eles só seguem, sabe? Tem a questão do contexto da época, tipo, 2007, mas ainda assim, quando você pensa que a primeira vez que tem uma Companion negra é dessa forma que eles tratam, é de se pensar um pouco. Já com a Bill Potts, 10 anos depois, dá pra sentir que houve uma evolução, que era o mínimo esperado em relação a isso, onde basicamente, no começo do episódio Thin Ice, em que o Doctor leva ela pra 1814, lá em Londres, eles meio que recriam o diálogo que houve lá com a Martha Jones, só que aqui eles são muito mais ponderados do que é dito. It's 1814. Melanin. Yes? Slavery is still totally a thing. Yes, it is. Might be like dangerous out there. Definitely dangerous. Não somente isso, mas também tem uma cena que eu acho que acabou ficando icônica, que é o Doctor socando, dando um soco extremamente prazeroso na cara de um racista. Who let this creature in here? On your feet, girl! In the presence of your betters? That was pretty convincing racism for an extraterrestrial. Já na era da Judy Doctor, a gente tem um avanço extremamente significativo com o episódio Rosa, que foi ter um roteirista negro trabalhando na série. A Mallory Blackman é uma escritora britânica bem conceituada que usa do gênero da ficção científica para explorar questões sociais e étnicas. E pesquisando sobre ela, eu acabei me deparando com a história desse livro aqui, não sei se vocês já leram, que é Noughts and Crosses, Zeros e Cruzes, que meio que inverte a lógica da sociedade como a gente conhece, que eu fiquei tão interessado que eu acabei comprando o livro para ler. Depois que eu ler, se vocês se interessarem, eu posso comentar um pouco sobre. Ela se tornou a primeira roteirista negra a escrever para Doctor Who. Então a gente levou 44 anos para ter a primeira Companion negra e mais 11, ou seja, 55 anos para ter uma roteirista negra envolvida na série. O episódio se passa em Montgomery, no Alabama, nos Estados Unidos, em 1955, no momento em que a Rosa Parks praticou o ato de desobediência que ficou muito conhecido, dela se recusar a ceder o seu lugar no ônibus nessa época de segregação racial, em que se houvesse um branco de pé no ônibus, uma pessoa negra tinha que ceder seu lugar, ela não fez isso e acabou sendo presa. E esse ato da Rosa é até visto como uma fagulha para o que levou ao movimento dos direitos civis nos Estados Unidos naquele período. Ou seja, esse episódio não só não ignora a época, o que é basicamente impossível dado esse contexto que eles querem colocar na história, como isso afeta os personagens de uma maneira muito mais profunda do que a gente acaba vendo nos outros exemplos citados. Porque tem a questão de ter o Ryan, ele é agredido no começo do episódio, ele e a Yas são recusados de serem atendidos dentro de um estabelecimento que eles entram, um policial fica perseguindo eles, então tipo, tudo isso é reforçado ao longo do episódio, e é um episódio até
difícil de ser assistido porque isso aconteceu de fato, sabe? Tipo, a gente vê isso tudo acontecendo com esses personagens que estão numa época mais avançada quanto sociedade, mas ainda assim passam por coisas e passamos por coisas nesse sentido ainda hoje em dia. E claramente ter o envolvimento da Mallory faz diferença na forma como essa história é contada e como esses personagens são atingidos por tudo isso. Never give them the excuse. Yeah. My dad tells me the same. Yeah, see? It's not like Rosa Parks wipes out racism from the world forever. But they don't win, those people. I can be a police officer now because people like Rosa Parks fought those battles for me. For us. E assim, eu lembro que na época que saiu esse episódio, muitas pessoas na internet ficavam, nossa, mas esse é um episódio muito didático, muito expositivo. E revendo o episódio, eu acho que sim, ele tem que ser dessa forma, porque 6 anos depois, a gente vê que tem muita gente que não compreende direito e reclama quando há representatividade, quando questões políticas, sociais são abordadas em obras 6 anos depois, tipo, 2024 a gente ainda tem que lidar com isso. Eu acho que Doctor Who tem que ser, sim, expositivo e didático em alguns momentos, como ele foi dentro desse episódio. E eis que chegamos ao Doctor Negro do Ncuti Gatwa, isso sem levar em consideração a Fugitive Doctor da Jo Martin, mas era uma questão de tempo até o fato da gente ter esse Doctor Negro tendo que lidar com essa questão racial. E o showrunner dessa nova temporada de Doctor Who, que é o Russell T Davies, que era o showrunner lá da época do David Tennant, que teve episódio lá com a Martha Jones, então, é muito curioso que a forma como ele encontra aqui de abordar isso é meio que fugindo do esperado dentro do escopo do que a série fez com os Companions anteriores. São sempre Companions e sempre no passado. Só que a série decide não fazer isso, e aí ela vem pela subversão que é colocar o Doctor lidando com isso num contexto futurista. O episódio se passa em Fine Time, que é esse local onde jovens de 17 a 27 anos que podem pagar vivem trabalhando 2 horas por dia e curtindo o resto do tempo dentro dessa bolha midiática social que fica circundando a cabeça deles. Lindy Pepperbean é uma dessas moradoras que, por conta da intervenção da Ruby e do Doctor, acaba descobrindo que tem criaturas que estão comendo os habitantes desse local. O episódio ele quer te levar por um caminho para depois te surpreender, porque por boa parte dele, se você não pega as pequenas coisas que tem, que não são tão pequenas dependendo da sua vivência, você acha que é um comentário sobre Gen Z, sobre redes sociais alienando as pessoas, sobre Nepo Babies que tem muito poder aquisitivo e também acabam se alienando no processo de como é viver em sociedade, em conjunto com esses monstros essas criaturas meio eat the rich, tipo, coma os ricos. A grande questão é que, pesquisando para esse vídeo, eu me deparei com uma entrevista que o Russell T Davies deu para o Radio Times, falando que ele originalmente vendeu a ideia para esse episódio pro Moffat, na época que o Moffat era o showrunner, e ia ser um episódio escrito pro Eleven, pro Doctor do Matt Smith. Então, nesse contexto, super dá para entender que seria um episódio talvez muito mais focado nessa questão dos ricos, do Eat the Rich, e dessa diferença de classes sociais. E aí agora que o Russell T Davies voltou a ser o showrunner, ele também é o roteirista, ele resgatou essa ideia para dentro desse episódio. Só que quando chega no final, vem a reviravolta que na verdade é um bando de branco racista que prefere morrer do que contar com a ajuda de uma pessoa negra. Porém, toda a questão da reviravolta no final, ela me choca muito mais por ser muito agressiva, porque as microagressões já estão muito claras para mim desde o começo dessas atitudes da Lydia de tipo, logo de cara ignorar a ajuda do Doctor, meio que nem escutar o que tem ele para falar. Ao passo que a Ruby, que também é uma desconhecida, ela trata melhor, e por mais melhor entre muitas aspas, né, porque ela é escrota o tempo todo, mas ela está disposta a ouvir o que a Ruby tem a dizer, ao passo que o Doctor nem isso. Tem uma fala dela, inclusive, nesse momento de desespero ali, que ela tá falando com todo mundo, que é muito pesada, que ela fala o seguinte: Guys, I know this is wrong, and when this is over, he is going to be so disciplined. I can't wait, but just give him a shot, okay? I think he's not as stupid as he looks. Esse episódio usa do ponto cego das pessoas pra, tipo, olha, a gente tá falando sobre ricos, sobre classes sociais. Ao colocar, tipo, tem a questão da tecnologia, tem essas criaturas, mas eles não são os reais monstros dessa história. E sim, são todas essas pessoas brancas de olhos claros que mal conseguem andar, mas já tem esse racismo dentro delas e que
vivem dentro dessas bolhas sociais e que se acham superiores a qualquer outra pessoa que seja diferente deles. We couldn't travel with you. Because you, sir, are not one of us. I mean, sir, you were kind, although it was your duty to save me, obviously. I mean, screen-to-screen contact is just about acceptable, but in person, that's impossible. E ver a reação do Doctor para isso tudo acaba sendo muito devastadora, porque você vê que ele vai daquele riso incrédulo para aquele grito desesperado, sabe? De dor mesmo. E pelo que eu pesquisei, essa foi a primeira cena de fato que o Chuta gravou quanto Doctor. Ele havia gravado lá o com o Tennant, mas de fato ele, quanto Doctor sozinho, essa foi a primeira cena que ele fez. Por mais que o final do episódio seja tão desolador e até mesmo insatisfatório, eu consigo ver a evolução da série. E a evolução que eu digo é quase como se fosse nesse sentido do personagem ir se conscientizando de que existe essa questão racial, de que existe racismo, até chegar ao ponto que ele agora, quanto esse Doctor, que é interpretado por um ator negro, também sofre do racismo. Da forma como eles mostraram dentro desse episódio, não tem como voltar atrás, num sentido até mesmo de fingir que daqui pra frente nada disso aconteceu. Eu acho que é uma coisa que eles têm que trabalhar, trazer de volta de alguma forma. Eu acho que Doctor não precisa ser só isso, mas isso vai ter que estar presente daqui pra frente, e até num ponto que eu me questiono, que eu acho que esse final ele acaba sendo uma faca de dois gumes, porque tem todos esses pontos que eu acho que são positivos na forma dessa evolução que eu fui citando ao longo do vídeo, mas tem um ponto que me faz questionar muito como seria esse episódio se ele tivesse um roteirista negro envolvido dentro dele. Qual seria a solução encontrada para esse final? Como esse Doctor reagiria se tivesse o envolvimento de pessoas negras no roteiro? Porque é muito importante salientar que toda essa temporada não tem roteirista negro ou pessoas não brancas envolvidas nos roteiros. Tirando o Boom, que é escrito pelo Moffat, que é um homem branco, todos os outros foram escritos pelo Russell T. Davies, que também é um homem branco. E é isso, vocês estão assistindo o Doctor Who, estão acompanhando essa nova temporada? Deixa aí embaixo nos comentários, deixa o que vocês acharam desse episódio, vamos trocar uma ideia. Se você curtiu esse vídeo, o joinha ajuda demais ele ser recomendado para mais pessoas, e a gente se vê na próxima.